Boa tarde, terceiro ano. Bom, vamos então continuar hoje falando um pouquinho sobre isomeria, né? Só que hoje nós vamos falar sobre isomeria óptica, tá? Então eu tô lá na página 192 da apostila de vocês, onde fala da isomeria parte 2, tá? O que é isomeria óptica, então? A isomeria óptica, ela é um caso particular da isomeria espacial que ocorre só em moléculas quirais. O que é essa molécula quiral? Essa molécula quiral é quando ela tem um carbono que possua 4 ligantes diferentes. Então, a molécula quiral é aquela que vai ter um átomo de carbono que tenha 4 ligantes diferentes, tá? O termo quiral se refere à ausência de simetria, ou seja, a gente está falando de um carbono assimétrico. Como ele tem 4 ligantes diferentes, ele é totalmente diferente, tá? Um objeto quiral não é idêntico à sua imagem especular. Então, quando a gente põe ele em frente ao espelho, ele não reflete a sua imagem idêntica, tá? A imagem e o objeto não são superponíveis. Então, é como se a gente colocasse assim, quando você coloca a sua mão esquerda na frente do espelho, você vê a sua mão direita, tá? Então, existem vários exemplos de objetos e de organismos quirais em nosso cotidiano e também na natureza. Um exemplo bem fácil da gente entender é esse que eu falei da mão. Quando você coloca a sua mão esquerda frente ao espelho, você vê o reflexo da sua mão direita, tá? Então, isso são exemplos de compostos que apresentam isomeria óptica. Uma molécula quiral não é idêntica, então, à sua molécula, à sua imagem no espelho. Então, isso é importante, ó. Uma molécula quiral então, uma molécula quiral não é idêntica à sua imagem no espelho, tá? As moléculas quirais não possuem plano de simetria. Elas não possuem nenhum plano de simetria, são totalmente assimétricas. Então, ó, outra coisa dessa molécula quiral, então, vamos colocar aqui, ó, que ela não possui planos de simetria. Ok? Então, o carbono assimétrico é aquele que vai ter 4 ligantes diferentes, formando moléculas totalmente assimétricas. Para ocorrer a quiralidade em uma molécula, ela deve ter pelo menos um ou mais carbonos assimétricos, tá? Então, ela tem que ter no mínimo um. Ou possuir ainda assimetria molecular devido a algum fator estrutural. Então, de qualquer maneira, para ter isomeria óptica, ela vai ter que ser assimétrica. Esse carbono assimétrico também pode ser denominado de carbono quiral, estereocêntrico ou estereogênio, tá? Essa nomenclatura que eu tô falando para vocês é importante, tá? Então, esse carbono que eu coloquei um xizinho aqui, um asterisco para vocês, então ele é o que a gente chama de carbono quiral, que é a forma mais comum de se falar. Mas ele também pode ser chamado de estereocêntrico. Assim como ele pode ser chamado de estereogênio, tá? Então, essa nomenclatura vocês têm que saber, tá? Então, esse carbono, eu coloquei um asterisco aqui, ele recebe essa denominação. Então, ele é denominado dessa maneira. Existem duas classes de isômero ópticos, tá? O que nós chamamos de enantiômeros e o que a gente chama de diasterômeros.
Os enantiômeros são estereoisômeros, que são imagens especulares um do outro, que não se superpõem, tá? Que é o caso das nossas mãos. Diastereoisômeros são estereoisômeros que não têm imagens especulares, tá? Então, não são imagens especulares um do outro, são totalmente diferentes. Então, nós temos duas classes. Vou colocar aqui para vocês essas duas classes, para vocês anotarem aí. Então, nós temos os enantiômeros. Tá? Então, nós temos os enantiômeros e os diasteroisômeros. Esses são os dois isômeros. Esse aqui, nós temos, são isômeros de imagens especulares um do outro, que não se superpõem. Como exemplo, as nossas mãos, tá? E esse aqui, a gente tem os estereoisômeros que não são imagens especulares um do outro e que também não se sobrepõem. Então, não são especulares. Ok? Então, se a gente tiver um diastereoisômero aí, ele vai ser totalmente diferente do seu composto no espelho. O termo enantiômero, às vezes, pode ser substituído por antípodas ópticas, tá? E diastereoisômeros também é o termo que a gente pode substituir os diasterômeros, tá? Vamos lá, então, para os nossos isômeros ópticos, que a gente chama de enantiômeros. Somente moléculas quirais podem apresentar enantiômeros. Somente moléculas quirais podem apresentar enantiômeros, tá? Os enantiômeros, eles possuem propriedades físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, o índice de refração, tudo isso aí é idêntico, tá? Então, o enantiômero, ele tem características físicas idênticas. Então, por isso que em uma mistura de enantiômero, é muito difícil separar um do outro. A separação deles só pode ser feita por métodos químicos ou biológicos, tá? Só que, apesar de serem muito parecidos, os enantiômeros, eles podem apresentar várias propriedades, como cheiro, sabor, propriedades biológicas e químicas completamente diferentes, tá? Então, eles apresentam... Ó, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Ó. Se eu pegar esse composto aqui, ó. Tem um composto simplesinho aqui. Vou colocar aqui uma dupla ligação. Vou colocar mais um carbono aqui. E uma dupla ligação aqui. Esse aqui é meu carbono quiral, né? Porque ele está ligado a 4 ligantes diferentes, certo? E eu vou fazer a mesma coisa, só que com a minha imagem frente ao espelho, né? Que é totalmente diferente. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui, eu não tinha uma dupla? No espelho eu vou ver essa dupla aqui, né? Aqui, eu não tinha uma dupla? No espelho eu vou ver essa dupla aqui, certo? Então, eles são compostos que eles não são especulares, eles não se sobrepõem, tá? É como se fosse um reflexo do outro, tá? Mesmo eles tendo o mesmo número de carbonos, mesmo eles tendo o mesmo número de hidrogênio, mesmo eles tendo um único carbono quiral, o que vocês têm? Esse aqui tem cheiro de limão. E esse aqui tem cheiro de laranja. Tá?
Então, eles são diferentes. Os enantiômeros, eles só exibem comportamento diferente quando eles interagem com outras substâncias quirais ou com a luz polarizada, tá? Então, eles só vão se manifestar quando eles estiverem em interação com outras substâncias. Vamos falar agora dos diasterômeros, tá? Então, esses possuem tanto propriedades físicas como propriedades químicas diferentes. Então, a gente consegue separar eles com bastante facilidade, com métodos físicos bem tradicionais, tá? Vou colocar um exemplo aqui para vocês, ó. Vou colocar um carbono aqui e vou colocar um carbono aqui. A esses dois carbonos, aqui eu vou ligar um cloro, tá? E aqui eu vou ligar um bromo. E aqui eu vou colocar um CH3. Nesse outro carbono, eu vou colocar um iodo aqui. E vou colocar deste aqui uma hidroxila e um outro CH3, tá? Quando a gente faz a sua sobreposição, a gente não vai ter um composto, um enantiômero, tá? Como que ele vai ficar aqui, ó? Vou colocar aqui os dois compostos. Aqui eu vou ter um cloro. Desse outro lado eu vou ter um BR. Desse lado aqui eu vou ter um iodo. Desse lado aqui eu vou ter uma hidroxila. Aqui eu tenho um CH3. E aqui eu tenho um CH3. Esses compostos, então, os diásteros isômeros, então, para facilitar a representação dos isômeros ópticos, utiliza-se, então, projeções de Fischer. Nas projeções de Fischer, então, a gente utiliza essas linhas verticais. E isso facilita a representação deles, porque as linhas verticais representam as ligações que são projetadas para trás do plano do papel, e as linhas horizontais representam as ligações que são projetadas para fora do papel. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente consegue chegar nesses enantiômeros. O que vem ser a luz polarizada, então? A luz natural, ela é uma onda eletromagnética que possui infinitos planos de vibração. Ok? Já a luz polarizada possui um único plano de vibração. Então, quando você vê a luz natural, você vai enxergar ela dessa maneira, com infinitos planos de vibração. Quando você vê a luz polarizada, você vai ver um único plano de vibração, tá? Então, quando a gente fala em luz natural, ela tem infinitos planos, e quando a gente fala em luz polarizada, ela tem um único plano. A luz, ela pode ser polarizada por várias substâncias, tanto naturais quanto sintéticas. E essas substâncias nós chamamos de polarizadores, tá? Então, a luz polarizada é uma das características de uma molécula quiral, que é a capacidade de desviar o plano de propagação dessa luz que a gente chama de luz polarizada. Substâncias com essa característica, a gente fala que são opticamente ativas. O que é uma substância opticamente ativa? Então, são as substâncias que desviam o plano de propagação da luz polarizada, ou seja, são substâncias quirais. Sempre vai possuir um carbono assimétrico ou assimetria molecular. Já as substâncias opticamente inativas são aquelas que não desviam o plano de vibração da luz polarizada, ou seja, não tem carbono quiral, elas são aquirais, tá? Na luz polarizada, o que nós temos? Os enantiômeros, eles desviam o plano da luz polarizada com o mesmo desvio angular, só que em sentidos opostos, tá? Então, o isômero que produz o desvio para a direita, ele é denominado destrógiro. E o isômero que provoca o desvio para a esquerda, ele é denominado de levógiro, tá? Então, quando a gente fala de luz polarizada com uma mistura equimolar,
de um par de enantiômeros de estrógeno mais levógeno, 50% de cada um. 50% desviou a luz para a direita e 50% desviou a luz para a esquerda. E essa mistura de enantiômeros, que faz o desvio para lados opostos, a gente fala que é uma mistura racêmica. Então, uma mistura racêmica, ela é opticamente inativa por compensação externa, tá? E aí, como que a gente calcula o número de isômeros ópticos em uma mistura racêmica, tá? A gente calcula dessa maneira aqui, ó. A gente vai utilizar 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos assimétricos, tá? Então, quando a gente vai calcular os isômeros opticamente ativos, a gente vai utilizar 2 elevado a N. Quando nós vamos calcular os isômeros opticamente inativos, então o número de racêmicos de enantiômeros, a gente vai fazer N menos 1. Então, esses são os isômeros opticamente inativos, tá? Então, toda vez que vocês tiverem isso aí, sempre lembrando que o N é o número de carbono quiral. Então, se você tiver um carbono quiral, o N é 1. Se você tiver 2 carbono quiral, o N é 2, tá? Sempre assim. O cálculo do número dos isômeros ópticos e racêmicos, então vamos falar o seguinte. Substâncias com carbonos assimétricos, com ligantes iguais, nesse caso, o composto irá apresentar somente estereoisômero inativo, tá? Então, se ele é assimétrico, com ligantes iguais, vai ser tudo inativo. Se o isômero é um caso particular no qual a molécula possui carbonos assimétrico e plano de simetria aquiral, ele também vai ser um isômero inativo, tá? E esse isômero inativo recebe o nome de meso. O isômero meso, ele só existe em moléculas que possuem números pares de carbonos assimétricos. Então, a gente só vai ver isso acontecer se a molécula tiver 2 carbonos assimétricos, se a molécula tiver 4 carbonos assimétricos, tá? Então, um composto meso, ele é um composto opticamente inativo, cuja molécula ela é aquiral, né? Mesmo quando contém átomos tetraédricos ligados a 4 grupos diferentes, quando está ligado a carbonos assimétricos, tá? Então, isso que vai acontecer se a molécula tiver números pares de compostos quirais. Substâncias com carbonos assimétricos, então, com ligantes iguais. Vamos lá. Vamos falar do ácido tartárico, que é o principal exemplo desse composto que possui um isômero meso. Vou colocar ele aqui no quadro para vocês entenderem. Ó, 2 carbonos. E esses 2 carbonos, eles são assimétricos. Por que eles são assimétricos? Ó, aqui eu tenho um H. Aqui eu tenho um C dupla O, OH. E aqui eu tenho um hidrogênio. Ele é assimétrico, tem 4 ligantes diferentes. E esse aqui também tem ligantes diferentes. Só que é igual a esse. Então, é isso que eu estou falando. Carbonos assimétricos com ligantes iguais. Os dois são assimétricos, mas eles têm ligantes iguais. Por isso, ele é um isômero meso, tá? Então, os compostos como o ácido tartárico, que tem 2 carbonos quirais com ligantes iguais, o número máximo de estereoisômeros é 3. Um par de enantiômeros e um composto meso, tá? Então, isso aí é fato, não tem como fugir disso aí. Porque você vai calcular substâncias assimétricas com ligantes iguais, como só quando só tem um par de enantiômeros, tá? Então, só é possível a existência de uma mistura racêmica quando você conta dessa maneira aí. Você vai colocar 2 elevado
2 elevado a n, que você vai ter aqui 2 elevado a n, que vai dar 4, né? Desses quatro compostos, a gente vai ter 2 que são 2 elevado a n menos 1, desculpa. Desses 4 compostos, você vai ter o quê, ó? 2 e menos 1. Então, você vai ter 2 enantiômeros, o destrógeno e o levógeno. E como você tem 2 quirais com ligantes iguais, você tem um composto meso. Então, por isso que eu estou falando para vocês que quando a gente tem, quando a gente tem, então, os compostos como o ácido tartárico, nós vamos ter 2 carbonos quirais com ligantes iguais, o número máximo de estereoisômeros é 3. Então, a gente tem um par de estereoisômeros, né? E um composto meso. Então, esse aqui é o meu composto meso e ele produz 2 estereoisômeros. Certo? Bom, pessoal, vocês vão fazer para mim, então, os exercícios de aplicação agora, que é o módulo 13, o módulo 13 e o módulo 14. Deixa eu só achar a página que está isso aqui. Aqui. Nesse módulo 13, vocês têm lá os 3 exercícios, né? O primeiro, ele pergunta quais dos ácidos apresentados acima tem isomeria geométrica e qual tem isomeria óptica. Primeira coisa que vocês têm que saber, vamos lembrar. Isomeria geométrica, no meio da cadeia carbônica, precisa ter carbonos fazendo dupla ligação. Isomeria óptica, precisa existir carbonos que tenha 4 ligantes diferentes. No exercício 2, ele pergunta para vocês na letra A o número de carbonos e de hidrogênio presente em cada molécula de leucina. É só para vocês contarem isso aí na cadeia carbônica. Na letra B, pede o seguinte: na forma da leucina a seguir, indique o átomo de carbono assimétrico e o átomo de carbono terciário. Então, o átomo de carbono assimétrico é o que vai estar fazendo 4 ligantes diferentes. E o átomo de carbono terciário é o que vai estar ligado a 3 outros átomos de carbono, tá? O exercício 3, ele pergunta para vocês quanto à estrutura do óxido de polipropileno e pede para você assinalar a alternativa que melhor representa o tipo de isomeria presente nesse composto aí. Como esse composto vocês vão achar aí um carbono quiral, que eu espero que vocês encontrem esse carbono quiral, eu quero saber qual que é o melhor tipo de isomeria para ele. No exercício 1 do módulo 14, pede para vocês contarem o número de isômeros opticamente ativos. O que são esses isômeros opticamente ativos, então? 2 elevado a n. Vocês vão encontrar aí o número de carbono quiral nesse composto, no exercício 1 do módulo 14, e vão fazer 2 elevado a n. Aí vocês vão achar os isômeros opticamente ativos. No exercício 2, então, de acordo com a representação da estrutura molecular do metabolizante metenolona, apresentada a seguir, indique o número de carbonos opticamente ativos desse composto. O que vocês vão ter que fazer? De novo, 2 elevado a n. Só que vocês vão encontrar mais de um carbono quiral. Então, vocês têm que encontrar todos os carbonos quirais dessa molécula para você saber quantos são os isômeros opticamente ativos desse composto. E aí, o exercício 3, que a gente está falando da glicose agora, tá? Ele quer saber, no que diz respeito à isomeria óptica, o que ocorre com a estrutura da glicose para assinalar a alternativa verdadeira. Então, vocês vão ver a glicose, vão achar os isômeros, os carbonos quirais, aí vocês vão achar os isômeros opticamente ativos e vocês vão conseguir chegar na resposta correta, tá? Vou ficar esperando vocês me enviarem essas resoluções. O que vocês não entenderem, vocês vão me perguntando, tá? Porque a isomeria óptica não tem segredo. Ou ela existe, porque ela tem um carbono quiral, ou ela não existe, ok?